Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria e muita satisfação eu cumprimento a todos através de mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e podermos juntos estudá-la. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, queremos te agradecer por este momento tão importante em nossas vidas, onde buscamos de tuas mãos, através de tuas bênçãos, o pão da vida para o sustento de nossa fé. Nos fortaleça, Senhor, nos prepare, nos abençoe e, acima de tudo, guie as nossas vidas, capacitando-nos a distribuir com o mundo ao nosso redor deste pão maravilhoso que tu nos tens sustentado ao longo de nossas vidas. Que a tua palavra se fortaleça em nós e por nós, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Relações sociais, um tema importantíssimo que trataremos nesta semana, porque afinal de contas, nós vivemos em sociedade. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. E para vivermos em sociedade, veremos durante o estudo desse tema que precisamos, acima de tudo, aprender a viver de forma equilibrada. Porque só uma pessoa equilibrada logra êxito nas relações interpessoais. Em qualquer área de aproximação do relacionamento humano, seja ele profissional, seja ele conjugal, seja ele pessoal, é importantíssimo sermos equilibrados. Jamais sermos extremistas, porque os extremos são os radicais. E os radicais, tanto no fanatismo quanto na frieza, são fundamentalistas, seja no fogo, seja no gelo, seja numa alta temperatura, seja numa baixa temperatura, seja em religiosidade demais e apostasia demais. Religiosidade demais, religiosidade de menos. A dosagem centrada é o ideal, que jamais iremos à apostasia e muito menos ao extremismo. E assim alcançaremos corações sábios de relações importantes no mundo ao nosso redor, onde conseguiremos com êxito cumprir com a missão do ID que o Senhor nos tem confiado. O verso principal, 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, nos diz o seguinte: acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha o que está sendo dito aqui, meus queridos irmãos. A base da nossa vida, porque fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor, é também amor, a base de nossas vidas. A base de qualquer relação, se é que quer ter êxito, é amor. É amor ágape, esse amor incondicional. Disse que quando a gente tem esse amor intenso de uns para com os outros, ele cobre multidão de pecados. Olha, está escrito aqui, meus queridos. O que cobre pecado aqui não é o ter amor, e sim o ser amor em ação. Não é o ter, mas é o ser. Tem muita diferença entre ter amor e ser amor. Qual é a relação que temos com Deus? Afinal de contas, não somos a luz do mundo? Se somos, somos amor. Se só temos luz, não adianta nada. Não usa para nada. Põe debaixo da cama, põe em qualquer lugar, guarda só para si mesmo. E nunca foi esse o propósito da luz. Por isso que nós temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Então, ter amor não adianta nada, temos que ser amor. E isso ele vai andar em ação. E isso sim vai nos levar ao perdão divino.
Se for observar a questão só do ter, aí é indulgência, é troca. E jamais tem esse conteúdo das Escrituras Sagradas, aonde eu vou fazer gambira em troca do perdão de meus pecados, de forma alguma. Aqui, o ser nos expressa: vós sois a luz do mundo. Ter, não. O ter está esquentando banco na igreja, está esquentando banco em casa, não se envolve no ser amor, em se preocupar de fato com as pessoas que estão se perdendo lá fora, o mesmo dentro de casa. É verdade que nós não temos condição de abrir a cabeça e pôr a Bíblia na cabeça das pessoas, não tem. Mas não vamos desistir, estaremos orando, não vamos perder tempo a tirar pérolas para os porcos com quem não adianta. Mas nem por isso vamos deixar de orar, para que Deus, através do seu amor e misericórdia e o seu poder, os seus atributos divinos, possam alcançar aquela alma. Isso é ser um amor intenso. Se aprendemos a ter esse amor de Deus e transmiti-lo, somos luz do mundo. E isso nos leva, assim, a não desistir de ninguém. Porque Deus não desiste da gente. Sabe por quê? Porque o X da questão aqui é o amor ágape. Não é o amor comum. O amor comum é troca. O amor ágape não é troca. Ele é incondicional. Aquele amor que a pessoa não desiste. Igreja e Estado. 1 Pedro 2, verso 13 ao 17, mostra a relação que um cristão deve ter diante das autoridades. Antes de Pedro, nós temos a história de Daniel, que chegou a se tornar o governador supremo. Abaixo de Nabucodonosor, ele era o segundo nome, era a segunda autoridade no império mais rico que já pisou sobre a face da terra. Veja, meus amados irmãos, que antes de Pedro já tem vários casos como o dele, como o de José lá no Egito, muito mais tempo antes ainda. E hoje, nos nossos dias, não mudou nada. A relação é a mesma. Só que tem um texto da palavra de Deus que nós não podemos desvincularmos hora nenhuma, em momento algum, desse contexto aqui de Pedro, de Daniel, de José e do nosso, que é Atos capítulo 5, verso 29. Isso deve estar atrelado o tempo todo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a nossa fé é colocada no limite da escolha entre desobedecer a Deus e desobedecer os homens ou as autoridades, é melhor obedecer a Deus. Custe o que custar, porque aquele é o autor e consumador de nossa vida. Os outros, não. São mortais como a gente mesmo. O respeito sempre deve marcar os nossos passos, as nossas palavras. Ninguém precisa de maltratar, de rebelar, de agredir, de movimentar revoltas de qualquer natureza, mas desobedecer ao Senhor jamais. A nossa fé precisa ser plantada com estrutura de frutos da videira, que de fato possam incentivar outros da mesma fé a trilhar no mesmo caminho, a buscar os mesmos frutos e a distribuir os mesmos frutos. O fruto do Espírito. Lembra daquele fruto que tem vários sabores no mesmo fruto? Pois é, cada mordida é um sabor mais prazeroso. Assim são os frutos do Espírito. Mesmo que para muitos isso os conduzira ao martírio. Pedro, por exemplo, morreu de cabeça para baixo. João foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, não morreu e foi exilado em Pátimos. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, escaparam ilesos com a presença do próprio Filho de Deus com eles. E quantos que ceifaram suas vidas aos pés de Cristo, como mártires. Porque, infelizmente,
o Estado oprimindo a igreja, os levaram a escolherem o testemunho da fé. Fique claro com esse contexto que Apocalipse capítulo 13 apresenta uma ideia clara de que quando se mistura política e religião, a coisa pega. Muitos cristãos se enveredam nessa direção. E quando essa mistura acontece, a Bíblia chama de besta. É o que está em Apocalipse 13. A união de Estado e igreja. E quem se mete dentro desse contexto, queira ou não, está abrindo a caixa de Pandora. Eu tenho dó. Porque qualquer faculdade que se faça voltado, seja administração, seja economia, seja gestão financeira, dentre muitos outros cursos, o símbolo do poder, quem tem poder no mundo é quem tem, se envolveu com dinheiro é poder. Política se mete diretamente com o dinheiro da nação. E o mortal, o reres mortal, ele não tem a menor condição de gerir esses dois assuntos ao mesmo tempo. O único que eu vi na Bíblia Sagrada que teve condição de fazer não era um reres mortal como eu e você. Ele é uma criatura e se chama Melquisedeque, rei de Salém. Lembra do amigo de Abraão? Pois é. O único. Aquele que transferiu o sacerdócio para Jesus quando ele assumiu, após a sua ressurreição, a sua ida para o céu. Hebreus capítulo 7 conta essa história maravilhosa, não é? Então, o único que foi capaz. Porque dos mortais, dos reres mortais, membros, descendentes da raça caída, sejam eles raça eleita ou raça caída, não tem condição de trabalhar esses dois assuntos ao mesmo tempo. Os que tiverem por estrita direção da vontade de Deus, será usado como instrumento nas mãos de Deus, mas tenha certeza, vai pagar o preço. E é caro, não é barato. Mas se for a vontade de Deus, você foi escolhido, pode confiar, o Senhor é contigo e Ele vai te levar lá na frente. Mas de um modo geral, não vale a pena. Porque quando se entra por esse trilho, o príncipe das trevas já estabeleceu esse propósito de vincular Estado e igreja. Ele laça. Ele tenta laçar a todo custo qualquer alma que serve a Deus e se envereda nessa direção. Carreira política não é uma boa digestão, nunca foi, nesse mundo de pecado. Quando se trilha por esse caminho, seja por direção divina ou não, tem que saber separar. Jamais misturar. A palavra de Deus, ela cabe em qualquer lugar. Mas lembre-se, você é um servo de Deus. E você vai ter que ser um testemunho, uma luz, onde você estiver, de fato. Como você colocará luz se você lá no exercício da sua carreira política, você não está condizente com os filhos da luz? Lá de trás dos bastidores, das grandes questões que envolvem, infelizmente, a opressão social, dentre outros assuntos gravíssimos que todas as nações enfrentam, como saúde, alimentação, segurança, educação, dentre muitos outros. E como você, tendo o poder nas mãos para administrar, para gerir, você é obrigado a se submeter a um sistema que é, na maioria das vezes, corrupto em todas as partes do mundo. É muita podriqueira. É igual uma fruta cheia de bicho. Não aproveita nada. É um cantinho ou outro. Precisa muito de ter atenção nesse assunto, meus queridos irmãos. Porque os caminhos normais, pela porta estreita, já é dureza. E tem uns que gostam de estreitar mais ainda e não vale a pena, porque o preço é alto e nós não estamos habilitados para isso.
Então é melhor trilhar de uma maneira segura. E jamais leve para dentro da igreja assuntos de cunho político. Porque aí a caixa de Pandora escancara e os demônios vão festejar. Que o estrago é feio. Por isso que em toda a história da igreja, do povo de Deus, o sacerdote, já lá na antiguidade, cuidava de assuntos religiosos e o rei ou os juízes cuidavam de assuntos políticos. E ponto. Iniciou pelos juízes, depois os reis passaram a cuidar de assuntos políticos. Mas Deus jamais sancionou a mistura nos membros da raça caída ou raça eleita que seja. Jamais. E quando acontece para toda regra, sabemos que existem exceções, como o bom ladrão na cruz, tudo bem. Mas é com Deus e de joelhos, para a honra e a glória de Deus. O nível de joelhos tem que aumentar, o nível de oração tem que aumentar. Ah, pode ter certeza. E Deus será contigo. Mas é um assunto gravíssimo. Porque é esse nível de assunto aqui, Estado e Igreja, que vai fechar a história desse planeta. Pouco antes da volta de Cristo. Estará acontecendo a última perseguição contra os escolhidos de Deus. Em cima desse tema. Por isso que a nossa atenção tem que ser redobrada acerca desse tema. Não tem problema nenhum a pessoa ser um funcionário público. Sem problema nenhum. Um servidor público. Mas quando se trata de envolver carreira política, pense duas vezes antes de entrar. Porque lá dentro, infelizmente, já sabemos, o príncipe das trevas deste mundo é quem governa a direção das trevas. E aonde está o dinheiro, está o poder. Por isso mesmo que Cristo falou que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Reflitam e sejamos sensatos. Senhores e escravos. Estudando 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 ao 23, observar Atos, capítulo 5, verso 29. Não só no contexto com as autoridades, no contexto entre patrão e funcionário, também no próximo tema que estudaremos, no contexto de esposas e maridos, também no contexto conjugal, sempre, em todos os contextos de nossas vidas, Atos 5, 29 deve priorizar as nossas ações e escolhas. Sempre deveremos ter conosco o que faria Cristo se estivesse em meu lugar. Seria mais fácil acertar, para andarmos sempre em obediência à estrita palavra de Deus. Na relação senhores e escravos, a humildade, a sensatez, o respeito é o que realmente fortalece qualquer vínculo deste gênero de relacionamento e qualquer outro tipo de relacionamento. Porque aonde começa a entrar a lisonja, falsidade, não cabe nessa relação. Ações exclusas, fofocas, nada disso cabe. Eu tenho comigo uma regra simples e prática há muitos anos, que honestidade e produtividade não são simplesmente virtudes, mas é obrigação de todo aquele que se diz profissional. Seja ele diretor, seja ele ajudante, zelador, qualquer profissional. Ele não está fazendo mais que a obrigação de ser honesto e produtivo. Porque um funcionário preguiçoso que não produz dá mais prejuízo do que um desonesto. O desonesto não vai assaltar com mão armada, não vai fazer grandes rombos, né? Isso olhando na linha privada, né? Porque nas histórias que nós temos assistido aí no Brasil, especialmente nesses últimos anos, uma história muito triste. Desde o descobrimento do Brasil, nunca se viu falar em tanta tranqueira registrada na história desse país. Sabemos que isso ocorre no mundo inteiro, porque o príncipe das trevas é que governa as pessoas que fazem isso o tempo todo. É por isso que o nosso amigo Sérgio Moro lá não está dando conta. E é muito anjo de Deus que tem que estar ali protegendo aquele homem, porque não é fácil.
Ele está mexendo com a verdadeira caixa de Pandora aberta ali, ó, cheio de demônios, tomando conta da vida de tantas pessoas que deveriam estar sendo guiadas por Deus para alcançar as classes necessitadas e todas as classes, para que o país possa brilhar, para que o país possa crescer, para que o país possa transmitir um conceito de dignidade para a vida de toda a nação. E infelizmente são cifras incontáveis, desviadas, tudo porque foram escravos de Satanás. Preferiram servir a Satanás. Dormiram na caixa de Pandora. Dormiram. Junto com o príncipe das trevas. E quantos morreram nessas gestões e morrem a todo momento. Por causa da maldade de homens gananciosos. Mergulhados nas trevas da ganância. E esse tipo de relação, ela reflete claramente no profissionalismo. Começa lá. Na relação entre patrões e funcionários. Aqui ilustrado nesta lição como senhores e escravos, nos dias de Pedro. E o contexto, escravidão, não é orientação de Deus que isso continue na história da humanidade. Isso foi sancionado na antiguidade, durante o Êxodo, mostrando como normas de punição para pessoas que não conhecem outro tipo de linguagem, só conhecem a linguagem do choque. Então, cometiam lá os prejuízos da vida, saía dando rasteira em todo mundo, achando que ia ficar impune. Melhor ter sido um escravo para pagar aquilo durante o tempo, para pagar o prejuízo, do que ter sido executado com apedrejamento. Então, isso é um assunto muito, muito sério, que a pena de morte é bíblica. Não tem nada na Bíblia que conteste essa conduta, inclusive endossada. E quem estabeleceu não foi nem Moisés. Os antigos sumérios já tinham isso estabelecido. Depois Hammurabi surge nos dias de Abraão, estabelece. Abraão adotou na administração de seus negócios, do desempenho, do chamado que Deus empreendeu para ele. E Moisés adotou isso, orientado por Deus. Porque Deus é que já tinha orientado lá atrás. Nós estamos lidando com raça caída, com pessoas que perdem o limite com facilidade. Então, Deus chama por amor. Quando não ouve, não tem outro jeito. A dor é o único caminho. A linguagem do choque, só a humildade, só o respeito, só a austeridade, só a sensatez é que vai fortalecer qualquer relação na nossa vida e nos levará à vitória. Seja como patrão, como funcionário. E isso sempre foi assim. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo é um vínculo da verdadeira paz. Aquela paz que Cristo nos dá. Não como o mundo a dá, mas aquela segurança de um vínculo de relação saudável, amoroso e pacífico. Esposas e maridos. Analisando 1 Pedro, capítulo 3, verso de 1 ao 7. Aqui é uma milindra esse texto. Infelizmente, esse texto tem sido usado ao longo da história do povo de Deus para que as religiões transformasse esses conselhos sábios que tem aqui em doutrinas religiosas. Isso aqui nunca foi doutrina religiosa. Pode analisar texto e contexto de verso a verso. Leia 1 Pedro 3, de 1 a 7. E veja o que é o sujeito do assunto aí. Dentro da gramática de qualquer idioma. Não está se tratando em momento algum de doutrina religiosa isso aqui. E infelizmente isso foi levado para os extremos, ainda é levado no mundo religioso. E acaba que o espírito de relações sociais que a igreja deveria estar promovendo, que é levar almas aos pés de Cristo, acaba criando restrições severas
extremistas, tanto do ponto de vista olhando vestuário, olhando corte de cabelo, olhando o uso ou não de joias. Não é esse o contexto aqui. Vamos ler o que está escrito aqui. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. Presta bem atenção nesses dois versos. Nós estamos falando de uma cultura extremamente machista, que o temor ao marido seria a forma mais sensata dela conseguir alguma coisa. Pensa-se hoje, nos nossos dias, tem adequação um texto desse. Da mulher ter que ter medo, tem que ter temor do marido para conseguir alguma coisa. Mas naquela época não tinha outro jeito. A mulher tinha menos valor do que cachorro. Então isso é um assunto de cunho estritamente cultural. Não para incentivar o machismo que tem nesse mundo. Olha, quando eu olho esse texto aqui, eu lembro de uma cena que eu assisti pessoalmente, há alguns anos atrás. Um senhor evangélico, chegando no seu sobrinho, que já era homem, esse senhor já devia ter seus 80 e poucos anos na época, e ele sempre foi um líder religioso muito forte na família, e chegou no seu sobrinho que tinha sido recentemente abandonado pela esposa, que não quis mais viver com ele. E ele chegou nele e disse: uai, fulano, a fulana agora virou fantasma? Uai, tio, por quê? Não, é porque ela tá sem cabeça, né? Porque o marido é a cabeça da mulher. Eu não acreditei que eu escutei um negócio daquele. Fora de brincadeira. Eu fiquei com o queixo caído, com o nível de machismo, em pleno século XXI. Eu não acreditei que eu estava escutando aquilo. Que a mulher, porque deixou aquele marido, virou fantasma, corpo sem cabeça. Já dando a entender um monte de coisa que não precisa, né? Que não tem nada a ver com o contexto. Porque se tem uma coisa que é importante em qualquer matrimônio, é um fazer o outro feliz. E matrimônio nenhum foi feito para fazer o outro infeliz. Pense nisso. O restante do contexto aqui não é diferente. Olha o verso 3 em diante. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, ou o uso de joias, de ouro, ou do luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Por acaso, alguém viu nesses dois versos, verso 3 e 4, dizendo que é proibido usar joia? Ou é proibido usar um vestido luxuoso? Ou que é proibido usar o cabelo do jeito que quiser, com trança ou sem trança, com bob ou sem bob, sei lá. Não está proibindo nada. Aqui o que está sendo dito aqui é exatamente que as mulheres usavam desses pretextos externos para poder atrair seus maridos, garantir uma estabilidade na relação, para conseguir tudo o que queria. E Pedro está criticando exatamente isso. Que não seja esse o tipo de brilho que vai chamar a atenção do marido, mas o brilho que deve chamar a atenção do marido é de um coração amoroso, humilde, de um coração apegado. A prova maior disso está no verso 5. Olha aqui. Está confirmando que, inclusive, elas usavam isso na antiguidade. Olha, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres. Adornava cabelo, roupa, joia, tudo normal. Que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Inclusive cita o nome no verso 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, e fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Presta atenção, meus amados irmãos. Que está dizendo que Sara usou de todos esses adornos, contudo, não era a prioridade. A prioridade de Sara foi o quê? Esse espírito humilde lá dentro.
Então, esse assunto não tem contexto algum doutrinário. É apenas um contexto cultural, e a sabedoria mencionada aqui é exatamente esse conselho de brilhar de dentro para fora, porque nós somos a luz do mundo. Quantas e quantas igrejas que pegam esse contexto para poder determinar quem está habilitado para ser ou não cristão, quem está habilitado para batizar ou não, exatamente crivando em adornos externos assuntos de cunhos culturais daquela época. O que é assunto cultural não deve conduzir doutrinas. Doutrina, nesse contexto, se refere num só ponto. Homem tem que parecer homem, mulher tem que parecer mulher. Misturou é abominação. Homem querer parecer mulher é abominação, mulher querer parecer homem é abominação. Isso é doutrina. Mas questão de vestuário, tudo, não. E outra coisa, pudor. Nós não vamos para a igreja para poder chamar atenção fisicamente, expressar sensualidade para as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja nós vamos para adorar o Senhor, para comungarmos. Então, a sensualidade, ela é desnecessária, em qualquer lugar não precisa disso, de expor sensualidade aberta. Está mostrando parte do corpo, não tem necessidade nenhuma disso. Porque quando o brilho sai de dentro, ele vincula a melhor escolha. Porque forma uma relação sustentável. Essas sensualidades será coisa distribuída debaixo de quatro paredes, debaixo dos lençóis de marido e mulher, de uma relação conjugal. Esse é o contexto que a palavra de Deus está apresentando. E isso sim nos leva a um contexto doutrinário sólido, que nos leva a fortalecer a nossa fé. Nós não devemos usar os textos bíblicos voltados para culturas de cada época para poder formar doutrinas religiosas. As doutrinas bíblicas são suficientes para nós vivermos nesse mundo e vivermos em muito breve no reino eterno. Não precisa de inventar mais doutrina além dos que já tem na Bíblia, não. Isso é muito sério, porque tem muito assunto para ser tratado nas escrituras sagradas, para a gente ficar perdendo tempo com essas amarras, criando dificuldades do evangelismo, criando barreiras para o evangelismo avançar e cumprir com a missão do ID, antes que seja tarde demais. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. É por isso que o contexto, já no verso 7, já volta para os maridos, aplicando a extensão desse conselho. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que, trocando em miúdo, se o marido não aprender a honrar a mulher devidamente, não a tratar como ela merece, e principalmente sendo ela um lado mais frágil, que é outro ponto que às vezes o feminismo leva para outro extremo, achar que elas têm a mesma força do marido, a mesma condição física, e jamais isso vai ter condição de acontecer. Se para a regra tem exceção, essa então é muito. É difícil achar. Apesar que pelas academias afora aí, tem umas aí que tá bombando tanto que já tem uns coitadinhos que se casar com elas, não aguenta nem um sopro, né? Mas, de um modo geral, elas são vasos mais fracos. Tanto do ponto de vista emocional, a força física. De um modo geral, infelizmente, isso é uma verdade que tem se alastrado na história de todos nós que somos réis mortais. Mas seremos restaurados um dia, redimidos. Aí voltará a ter um padrão igual, como foi no início, antes da queda. Mas, por enquanto, essa é a posição. E o marido, tem marido que não tem nem cabeça. Ele já é fantasma de nascença. Mas porque é bonita, isso, aquilo, a coitadinha escolheu, né? E ele entrou e foi de gaiato, né? E ela é que pagou o preço do gaiato. Porque o cara não dá conta de nada. Essas casas, se as mulheres não administrar, tá perdido. Coitado dos filhos. Coitado do bairro onde eles moram. Coitado da sociedade.
Porque esses maridos que não têm cabeça, tem muito. Hoje em dia já tem uma grande parte da sociedade de mulheres líderes, cabeça de lares. E o machismo é tão envenenado que não aceita, não quer aceitar elas nem serem pastoras, na maioria. Isso é coisa que tem lutado na história da humanidade. É muito sério. O machismo, esse ranço, ainda domina no mundo inteiro. Precisa mudar antes que seja tarde demais. O evangelho precisa ser pregado. E isso só vai melhorar quando toda a força poder ser contada. Homens e mulheres de Deus indo avante, cumprindo com a missão que Deus nos confiou. Para se é que queremos ver Jesus em breve voltar. Senão, vamos ter que deixar para as gerações futuras e aguardarmos lá embaixo, no meio da bicharada, entrando no ouvido, saindo no nariz, né? Porque nós não tivemos condição de vencer o nosso próprio orgulho e admitir que todos precisam se envolver nessa causa. E para isso, as condições necessárias têm que ser colocadas na mesa. Ordenação feminina, o respeito à mulher que vai ser líder em casa, que não é doutrina o marido ser a cabeça da mulher, nunca foi, isso é cultura. Desde o Gênesis. Toda a maldição que aconteceu lá do Gênesis para cá, assista a Escatologia. Você vai ver lá na altura, especialmente a aula 3 em diante, do Escatologia versão 4. A entrada do pecado no mundo. Olha o passo a passo que na lição não dá. Vocês vão ver as maldições entre a lição 3, a lição 4, a lição 5 do Escatologia versão 4. Vocês vão ver ali como que foi transformado uma maldição e um peso muito maior do que o propósito que Deus tinha, com aquela lamentável pronúncia que foi necessária lá no jardim. E tanto que isso se transformou numa opressão mundial contra as mulheres, que tem que ter até delegacia especial para as mulheres hoje em dia. Porque a cada minuto desse mundo tem mulher morrendo, sendo violentada, sendo atacada. Meus irmãos, é muito sério. A relação de cunho conjugal, ela está vinculada à relação entre nós e Deus também. Somos pessoas que precisamos compartilharmos a felicidade, a verdadeira paz, a paz de Cristo. Tanto na relação conjugal quanto com o mundo ao nosso redor. O amor tem que vincular a nossa relação e tem que guiar a nossa vida toda. Viver em sociedade, viver no casamento, viver no trabalho, com outras pessoas, conviver, é uma arte. E se bem exercitada, brilha como joia. Por isso que nós somos a luz do mundo. Porque somos convidados ao exercício desse propósito. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Quinto tema, relações sociais. Aqui passa a detalhar a abertura da lição desse tema. Olhando Romanos 13, verso de 1 ao 7, vamos ler esse texto. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Fiquem atentos no que está sendo dito aqui, hein? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha o preço pago para os que enfrentam a lei, para os que querem ser rebeldes da lei. Presta atenção no que diz agora do verso 3 em diante. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, terá prazer, porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois, não traz debalde ou à toa a espada?
pena de morte. Porque é ministro de Deus. A espada, olha aqui, meus irmãos, é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Aquele magistrado vai usar a espada para fazer a vingança de Deus. Aqui Paulo escreveu bem claro isso. Pelo que é necessário que eles sejais sujeitos não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um do que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Meus amados irmãos, a pena de morte é bíblica. Redução da maioridade também é bíblica. Agora em maio vai fazer 4 anos que eu escrevi um artigo, 2 artigos, para um jornal aqui do estado de Goiás. E está no meu Google Drive. Eu vou colocar o link aqui nos comentários. Quem não conseguir acessar pelo Google Drive, acesse pelos comentários. Se não conseguir achar nos comentários, venha no meu e-mail e eu vou anexar o artigo para que você possa ler e conhecer o que é que a Bíblia fala sobre a pena de morte, o que é que a Bíblia fala sobre a redução da maioridade. Meus amados, é uma matéria que vale a pena você ir lá e estudar. Porque crimes hediondos, sem chance, meus irmãos. Essas pessoas que cometem crimes hediondos precisam, na sua última chance de resolver o seu problema com Deus, porque com os homens ele encerrou. E com Deus ele vai resolver durante o período que ele vai estar no corredor. Se preparar para descansar como bom ladrão, como um bom ex-criminoso. Sabe, irmãos? Pela cultura que fomos criados e vivemos, principalmente aqui no Ocidente, e isso é meio duro de engolir. Mas a realidade do que enfrentamos lá fora é diferente. Se o crime hediondo fosse tratado conforme a base bíblica, pode ter certeza que não tinha essa pudriqueira que tem hoje aí. Pense, um médico estuprador, está com centenas de mulheres. E se falar de médico pedófilo? Qualquer profissão, juiz pedófilo. Não dá para entrar na cabeça esse tipo de coisa. No mundo que nós vivemos precisando da verdadeira paz. Entende, irmão? Então a Bíblia, assim está escrito, não adianta querer fugir. Não tem esse que vai usar a Bíblia e contestar esse tipo de assunto. Não tem um. Não tem um estudioso na face da terra que vai ter coragem, que vai ter peito de pegar a Bíblia e tentar contestar o uso da pena de morte para crimes hediondos. Porque aí as pessoas não vão ter medo em vão, ela vai ter prazer. Se ela é uma pessoa de bem, ela vai ter prazer de andar na rua, de cumprimentar a autoridade de qualquer outro. Porque ela jamais vai ser vítima daquela espada. E a redução de maioridade é a mesma coisa. Quantos e quantos traficantes têm colocado na linha de frente menores para cometer os piores tipos de crimes que possam existir? E o pior de tudo, que Satanás consegue promover de tal forma que as famílias vítimas dos criminosos vai morrer de fome porque não consegue emprego, não está na pior situação que possa ter, e os criminosos vão ser sustentados pelo Estado ainda. Está tudo andando na contramão. Se criminosos estivessem construindo estradas, estivessem fazendo obras públicas, sendo monitoradas pelo Exército, que está aí uma quantidade de homens habilitados para esse tipo de administração, armado até o dente, no devido preparo para cuidar do que essas pessoas possam ainda dar de retorno, trazer uma oportunidade através do castigo que na Bíblia acontecia. A pessoa trabalhava de escravo para pagar o seu delito, lá na antiguidade, não para ser escravizado a vida inteira, mas até pagar o delito. Agora pagou, beleza, agora tem uns que não adianta querer pagar, porque é crime hediondo. Esse não vai trabalhar para nada, vai direto no corredor, vai resolver o problema dele com Deus, não precisa nem estar gastando dinheiro a vida inteira, por anos, ali tratando, porque tem muito pobre precisando de alimento, tem muita pessoa digna morrendo de fome. Leia esses artigos e você vai ver a opinião da palavra de Deus. Não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Eu sou estudioso da palavra de Deus e eu apresento a Bíblia. Lição para mim é da Bíblia. É tirado da palavra.
Sermão para mim é da palavra viva. Não tem outra forma de entender a palavra. O que Romanos capítulo 13, verso 11 tem a nos apresentar é que nós deveremos, na sociedade, exercitarmos o cristianismo, a dignidade, a sensatez, o equilíbrio e o amor ao próximo de maneira exemplar, sempre. Porque isso faz uma nação pacífica, isso faz uma nação promissora. O cristianismo e a ordem social. Analisando Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 27 ao 32, comparado a 1 Pedro 2, de 13 a 17, temos o seguinte, que o equilíbrio entre as ordens, entre as nossas obrigações sociais e profissionais, as obrigações espirituais para com Deus, tem que sempre estar harmonizadas. Mas se bater para ter que escolher e dividir, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso em qualquer relação, seja conjugal, seja espiritual, seja profissional, seja governamental, seja o que for. Essas ordens podem andar muito próximas uma das outras, mas se precisar bifurcar, tome a direção de Deus. Porque os homens podem nos levar para a sepultura, mas não pode tirar a nossa salvação, não pode tirar a nossa redenção. Se como mártires formos conduzidos ao sepulcro, ressuscitaremos redimidos e em muito breve. Porque o Senhor da orquestra, que rege essa grande orquestra, o grande maestro, é o nosso Deus. Se algum instrumento desafina, ele não pode continuar na orquestra, que ele atrapalha a orquestra inteira. E a orquestra que é regida pelo Maestro Eterno, o Senhor do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o nosso eterno Deus, ela é perfeita. Quem está ali dentro não vai desafinar, porque se desafinar, vai ser colocado para fora. Todos que participam daquela orquestra ali, tanto assistindo como tocando, esses serão redimidos, porque estarão respirando a música da salvação. Mas se tiver que desafinar, infelizmente, dessa orquestra ele não participa mais. Só participa dessa orquestra instrumentos afinados. Ou você conhece alguma orquestra de instrumentos afinados? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sétimo tema, o Senhor da Glória. Eu queria ler um trecho de Testemunhos para a Igreja, do volume 1, página 201 a 202, que diz o seguinte: quando as leis dos homens conflitam com a palavra e a lei de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, sejam quais forem as consequências. Só nele, só no Senhor, e por Ele, é que nós alcançaremos a vitória, porque Ele é o Senhor da glória. Santo Deus, toque o nosso coração, nos dê coração sábio, entendimento necessário para compreender a Tua palavra e principalmente a Tua vontade para cada um de nós. Que jamais tenhamos a tendência de querer fazer justiça com as próprias mãos, em qualquer situação, de querer ser machista, de querer ser feminista, de querer ser qualquer coisa que Tu não sancione, que Tu não autorize, que sejamos completamente servos e servas do Altíssimo, que Te sirvamos em espírito e em verdade, ensinemos a Tua palavra para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que Te pedimos agradecidos, com perdão de nossos pecados em nome de Jesus.